Doutor Marcos Faravalli, tudo jóia? Olha, eu nem mostrei a carteira inicial aqui para os acadêmicos e acadêmicas aqui, porque é o seguinte, eu não estou me sentindo muito confortável, meu caro. Tá? A nossa carteira parece que ela não sai do lugar, ela foi mal no começo, aí foi bem pra caramba, aí ficou médio e, sei lá, hoje em dia eu estou até pensando o seguinte, tem renda fixa, Faravalli, rendendo 1% ao mês, já livre de R. Aí eu falo, fico pensando, caramba, será que é hora de bolsa de valores mesmo? E aí, o que o senhor tem a me dizer sobre isso, meu caro? Olá pessoal, olá professor Mauro Calil. A gente tem, de certa forma, um ambiente mais desafiador para a renda variável como um todo. Por que isso, Marco? A gente precisa entender por que as consequências, né, da taxa de juros no Brasil e no mundo mais altas. O Brasil talvez tenha liderado, está liderando esse processo, liderando no sentido de dois fatores, né, do tamanho da taxa de juros e também saindo na frente. A gente começou esse movimento mais cedo, né? Então, o que a gente sempre olha para a renda variável? Primeiro, as empresas estão muito saudáveis, entregando agora, nesse momento que a gente chama de temporada de balanços, e os resultados têm vindo muito bons, tá? E aí, quando a gente compara, uma forma de se comparar, por exemplo, é o retorno esperado, por exemplo, de dividendos nesse ano de 2022, tá? Em relação à renda fixa. Mas na renda variável, a gente ainda tem o potencial adicional das ações se valorizarem. Lógico que sempre tem risco, né, na renda variável, né? Esse cenário pode variar, pode ser muito incerto, mas se a gente olhar para a geração de caixa, para o potencial de distribuição de dividendos, vamos pegar aqui um caso prático de uma ação que faz parte da nossa carteira, que é a Vale, né, muito conhecida. Ela divulgou resultados, os resultados foram bons, uma geração de caixa muito forte, e a nossa projeção aqui na Sara Invest, que nesse ano de 2022 a companhia distribua em torno de 15% de dividend yield, que é o retorno somente através de dividendos. Então a gente tem um cenário desafiador, porque o mundo todo está passando por, né, uma questão de inflação muito alta, a guerra não ajuda em nada, só atrapalha também, né, a questão da inflação, aumenta os juros no mundo todo, isso traz mais desafios, traz mais dificuldade para a renda variável no curto prazo. Mas o outro lado que a gente está investindo em boas empresas, as empresas estão muito bem, estão gerando muito caixa, muito lucro e distribuindo bons dividendos. Ao mesmo tempo, como a gente viu aqui também recentemente, né, talvez essa taxa de juros aqui no Brasil ainda suba mais um pouco, mas a gente tem expectativa também que comece a arrefecer em algum momento. Então, por isso que a gente precisa estar alocado em renda variável em ações sempre. Né? Nosso objetivo que não é tentar acertar o dia, o momento exato, é fazer alocações, aportes constantes em boas empresas. Não? Muito bom. Meu caso, você falou de alguns temas aí importantes, né? Um caso aí do dividend yield esperado, né? Que é o rendimento que vem já livre de... É como se fosse uma rendinha fixa, né? Uma rendinha de aluguel que você tem sobre um imóvel, mas você tem ações, as ações distribuem lucros e tudo mais, é o tal do dividendo, que aí quando a gente compara com o preço pago, a gente tem o índice de dividend yield. Ok? Legal. A gente está num momento parecido com aquele de 2020, meados de 2020, ou agosto de 2020, que vieram balanços muito sólidos das empresas para preços extremamente devastados naquele momento. Obviamente que o gap lá era gigantesco, né? Mas a gente ainda tem hoje esse gap, quer dizer, a gente tem balanços robustos de maneira geral contra um índice preço-lucro, um custo de oportunidade favorável às ações? Sim, com certeza. A gente acredita que assim quanto mais as empresas vamos pegar por esse indicador, né, preço sobre lucro, é um indicador muito simples, mas vamos pensar o seguinte: quanto maior a gente acredita que a lucratividade cresça, né, se expanda, teoricamente esse indicador ele fica menor. Tem uma sensação, uma expectativa que é como se fosse uma taxa de retorno esperada, que esse preço-lucro ele vai ficando cada vez menor, mostrando que as nossas ações estão cada vez mais baratas, né? Então, acho que o grande alerta que eu deixo aqui para o investidor de bolsa é a expectativa em relação à ansiedade em relação ao tema de eleições, que a gente vai falar não hoje, mas
principalmente no segundo semestre, e talvez a gente possa trazer aqui para a nossa carteira uma certa dose adicional de conservadorismo. Como é que a gente faz isso? A gente inclui ou aumenta a posição em ações mais previsíveis, como de dividendos. A gente já tem duas na carteira, a Engie e Energias do Brasil, e talvez ou a gente inclua uma nova ação, de novo, não vamos fazer hoje, mas talvez seja uma boa recomendação para surfar melhor num possível cenário de aumento de incerteza por conta das eleições. Mas no curto prazo, a gente acha que a gente tem uma bolsa extremamente descontada, falando por esse indicador preço-lucro, se a gente incluir todas as ações, a gente está falando de 8 vezes, algo que na média histórica negociado bem acima disso, então mostra que as ações estão muito baratas, estão descontadas, e o que a gente está vendo nessa temporada de balanço é que os resultados estão vindo bons. Tá? Então não vejo motivo para fazer mudanças radicais, nenhuma mudança que a gente vai fazer esse mês, mas ao mesmo tempo que eu já alerto que possivelmente a gente pode fazer é trazer alguma certa dose de conservadorismo para a carteira de ações, não ir para a renda fixa. A gente consegue, tem algumas ações que são mais agressivas, outras menos agressivas, e isso talvez a gente faça ao longo dos próximos meses, né? Tá. E agora, mudando um pouquinho de pato para ganso, né? Você falou da Vale, a gente tem Vale na carteira, a Vale é uma das nossas queridinhas aqui, e é o que eu sempre digo, né? Ter Vale sempre vale a pena e carregar Vale nunca deu arrependimento para ninguém. Agora, a Vale anunciou uma recompra de 10% das suas ações, né? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, né? Quando isso está dentro do curso, inclusive, quando uma empresa anuncia a recompra das suas próprias ações, ela, entre aspas, né, está dizendo, eu já fui executivo de multinacional, eu sei disso, que lá a gente já tomava essas decisões, ela fala o seguinte, caramba, de tudo que eu posso investir, um investimento que eu vejo que é um dos melhores possíveis são as minhas próprias ações. Então ela recompra isso quando ela acha que dentro do business dela, obviamente, né, não teria outra oportunidade melhor de investimento que não as próprias ações dela. É isso também que você vê? Perfeito, acho que é uma ótima sinalização para a gente entender assim, Marco, como é que a gente pode entender, professor, como é que a gente pode entender se realmente as ações estão baratas? A companhia está justamente sinalizando isso. Ela está falando assim, eu prefiro comprar minhas próprias ações, porque eu estou achando tão barato, do que pensar num projeto novo, comprar alguma empresa, até mesmo devolver para acionista. Talvez eu gere mais valor comprando mais ações do que entrando num novo projeto. A Vale já errou lá no passado, não sei se vocês lembram, né? A companhia fazia diversas aquisições, né? Depois, ao longo do tempo, seria melhor ter recomprado as próprias ações. Então, foi isso que ela anunciou agora, uma recompra muito grande, falando assim, as minhas ações estão muito baratas e com isso eu vou gerar valor para o meu acionista, pegando meu dinheiro de caixa, comprando ações e possivelmente cancelando essas ações. É uma forma realmente de trazer um retorno adicional para o acionista. Por que isso? Porque imagina que tem uma quantidade X de ações, né? Uma parte disso é comprada e cancelada. Esse cancelamento, gente, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, ó, vamos dizer, você tem lá 10 milhões de ações, tá? Distribuídas. Você compra 10%, dá 1 milhão. Quando você cancela, você passa a ter 9 milhões, pelo mesmo valor patrimonial. Então, aquilo automaticamente não sobe 10%, sobe 11,11%, porque para compensar esse valor. É uma manobra contábil que gera muito dinheiro para o acionista minoritário, principalmente. Perfeito. E também cria na bolsa, acaba criando o que a gente diz uma força compradora. Imagina assim, se a gente começa a ter muitos vendedores, né, investidores vendendo, a própria companhia vai defender o papel, ele vai estar na outra ponta comprando. A companhia já falou, eu vou comprar X milhões de ações ao longo dos próximos meses. Né? Então, acaba diminuindo o limite e trazendo menos volatilidade também para as ações. Então, é uma E aí, se ela for cancelar, aí vem um outro anúncio, né? Exatamente, porque primeiro ela está dizendo que... Mas ela já anunciou que vai cancelar, não? Não, ela não, deixa né? sempre em aberto, né? Né? Não, porque senão... Essa possibilidade. Porque isso daí acho que a CVM nem permitiria que fizesse isso. Vou comprar para cancelar. Ela vai comprar para manter em tesouraria, aí se tomarem a decisão de cancelar, vem um novo anúncio de cancelamento, né? Bom, senhor Marcos Aravalho, já estamos aqui com mais de 10 minutos, então, sem mais delongas, aonde que eu coloco 10 mil reais agora? Então, hoje a gente não vai fazer nenhuma recomendação de inclusão ou exclusão de ativo, né? A gente pode fazer um rebalanceamento e geralmente a gente acaba aumentando posição naquelas ações talvez que caíram um pouco mais,
né? Mas tem algumas empresas que estão indo muito bem. A gente viu a Sinqia indo muito bem, particularmente ontem que a gente está gravando esse vídeo, a ação subiu mais de 11%. Então, a distribuição, né, tentar ser de forma igualitária, né, para fazer esse rebalanceamento, né, na carteira, mas principalmente naquelas ações, algumas que estão ainda bastante descontadas. Então, a gente tem, olhando para médio e longo prazo, em Marco Polo, a própria Vale caiu um pouco recentemente. Dentro dessas ações. A Marco Polo sofreu por conta daquela questão judicial de que cancelou a licitação dos ônibus escolares, né? Perfeito. É um contrato bastante grande para eles. Mas é uma visão aqui de Marco Polo, a gente tem que pensar no longo prazo, mas o preço está bastante atrativo, continua bastante atrativo. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar das nossas duas ações de dividendos que hoje tem na carteira, a Engie e a Energias do Brasil, como uma das nossas preferências. Para que isso? Porque elas são empresas mais previsíveis, mais estáveis, e isso é muito bom para o balanceamento da carteira também. Então, são duas alternativas, né? A Sinqia e a Vale, que a gente gosta bastante, Marco Polo, dentro de uma ação um pouco mais agressiva, e as duas de dividendos para fazer essa distribuição, talvez. Lógico que a carteira está, na nossa opinião, bastante bem balanceada, né? Bom, e aí, o que eu vou comprar então? Então, fazer essa divisão entre Vale e Sinqia, né? Vamos supor 2.500 entre as duas, né? 2.500. Comprar as quatro então, Vale, exato, Sinqia, exato. É para fazer um Engie Energias do Brasil. E NBR. Tá ok. Então, bora lá, vou fazer mais ou menos 2.500 cada uma. Vamos tocar aqui, então, as compras no home broker da Warren, que tem link aqui embaixo, e também tem link aqui, ó, pro Sara Vale, pro Sara Invest, que tem os relatórios aí. Você não precisa esperar o último dia aí do mês, a gente sempre procura fazer no finalzinho do mês esse vídeo. Tá? Você recebe, assinando aí o Sara Invest, você recebe na hora, tá? Antes da gente aqui, inclusive. Legal? Então tá, Marcão, um grande abraço, bom final de semana para você e para a família. Obrigado, um ótimo mês. Um abraço, tchau. Então vamos lá, Dr. Marcos Saravalli me deu uma missão de comprar 4 ativos. O primeiro deles é a Vale F, que está 86 e pouco. Vamos ver se dá umas 28 unidades aqui naqueles R$ 2.500. Deu 2.415, vamos ver se aumentar uma, dá 2.501. Pronto, vou comprar 29 unidades. Comprar agora. E a ordem está sendo colocada lá, 86,25, a ordem foi recebida. Ok. Vamos buscar uma outra aqui, que é a Engie. Né? Engie nós já temos. Engie. Que vai ter que ser no fracionado também. Posição de Engie. A gente tem 4.000, tem 100 posições, tem 100 ativos. Tá? A gente vai comprar 59 unidades para dar os 2.500, 2.493. Se aumentar uma, vai subir muito. Ó. Então, vou deixar 59. Ok? Comprou Engie. Comprar agora, vai comprar. Vocês sabem aqui, né, esse F aqui na frente é de fracionado, quem é nosso aluno já sabe bastante sobre isso. A ordem foi recebida, ok. Próximo ativo é a Sinqia, SQIA, Sinqia 3, essa daqui a gente vai ter que comprar 2.500, vai ser uma parte no fracionado, 100, ó, e aí, ó, se eu aumentar aqui vai para 200, por quê? Porque não está no fracionado, tá? Então, a gente vai comprar 100 no fracionado, comprar, ok. E aí a gente volta e vai comprar 100 no SQIA, no fracionado. E aqui a gente vai comprar, vamos ver se dá 28. 28 unidades, deu 546, ok, comprar, foi. Então, e por último, vamos comprar Energias do Brasil, ENBR. Primeiro a gente compra no lote padrão. A gente tem 2.500 quase que certinho. Vamos comprar no lote padrão 100. A ordem foi recebida. E depois o que sobrar a gente compra ENBR no fracionado. E aí tem R$ 337 disponíveis. A gente vai comprar, vamos ver se dá 15. 15 deu 324. Se eu colocar 16, ultrapassa. Então vai para as 15, vai sobrar um troquinho lá. Vai sobrar R$13 na conta. Comprou, comprar agora, foi. Ordem recebida, ok. Aí tem a posição, as ordens, vamos ver todas as ordens. Tá lá, executada, 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 todas as ordens de hoje.
foram todas executadas. Então a gente já tem mais R$10.000 aí investidos. E é isso, meus caros. Agora a gente vai colocar na nossa carteira para ver como é que fica. Não se esqueça de colocar isso na sua carteira, no seu aplicativo de controle ou mesmo numa planilha, porque senão você se perde, tá legal? Vamos inserir ativos. Ok. Qual investimento você investiu? Código de negociação vale 3. Corretora foi na Warren. Data de negociação foi hoje, 29 quantidades, 8635. Outra foi a Engie. E aqui, ó, custo operacional na Warren, vocês sabem que é 0, tá ok? Então, não tem corretagem, isso é muito bom. Pronto! E fechado. E atingimos aí a marca de R$165.000 investidos, tá? Aqui, vamos ver, ó, o desempenho da nossa carteira, aquilo que eu falei, né? Ela foi mal, aí foi muito bem, aí está indo mal de novo. Isso daqui, gente, acontece pelo quê? Por conta da taxa de juros. Então, é natural que os ativos se depreciem. Quando eu vejo essa diferença aqui, ó, da faixa cinza, né, que é o CDI, para a faixa cor-de-rosa, que é o desempenho em bolsa, isso daqui me indica graficamente que a bolsa está barata. Por quê? Porque ela tá performando pior do que o CDI, ou seja, essa é a época ideal de semeadura. Você que vai nos acompanhar aqui pelos próximos anos, você vai ver isso, tá? Que se você está semeando agora, cara, em 3, 4, 5 anos no máximo, você vai ver a diferença que vai fazer isso, essa semeadura na sua vida, tá? 3 anos você já começa a colher bons frutos. 4, 5 anos, 8 anos, provavelmente muita gente que está semeando agora já vai viver dos investimentos. E isso costuma ser assim. Então, isso ao longo da história. E por isso que eu gosto desse gráfico que mostra aí a diferença, né, entre o que a parte cinza, que é a renda fixa, e a parte da renda variável. Quando está aqui em cima, é o que todo mundo quer investir. Ah, meu Deus, está performando melhor. É o pior momento para investir. Quando está aqui embaixo, é o melhor momento para semear. É isso. Grande abraço a vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, daqui a uma semana. Até!